Boa noite a todos. É uma satisfação novamente estarmos reunidos buscando a inspiração do alto, o consolo, a força necessária para prosseguirmos a nossa caminhada. Nessa noite, eu pensei que muitos buscam a palavra de conforto, de certeza de que a morte não existe. Porém, se você que está aí com o coração aflito, nessa busca, não receber, conforte-se com aqueles que receberem, na certeza de que todos os nossos entes queridos prosseguem nessa dimensão diferenciada, nessa faixa vibratória que não é a mesma em que nos encontramos em corpos tão condensados, tão ainda grosseiros, mas cientes de que todos prosseguem e que um dia nós reencontraremos todos esses entes queridos que nos precederam na grande viagem. Falaremos na noite de hoje sobre as sementeiras, a semeadura e a colheita. Somos livres para plantar tudo aquilo que nós quisermos, porém seremos compelidos, seremos obrigados a colher os frutos doces ou amargos da semeadura. Paulo, em suas cartas, Gálatas 6, 8, diz o seguinte: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Há uma história chamada A Loja de Deus. E nessa história nós encontramos o caso de um senhor que, ao enxergar, ao ver essa loja, foi chamado a atenção pelo colorido, pelos produtos diferenciados que ela apresentava. E ele pôde ver então, expostos ali, aquele lindo colorido. Havia jarros de amor, vidros de fé, pratos de esperança, fardos de perdão e grandes pacotes de paz, saúde, sabedoria, etc. Ele adentra e logo pergunta qual é o preço daqueles produtos. Todos lhe interessavam. O dono responde: não custa nada, pode pedir. E ele então faz a lista enorme de pedidos, dos produtos que ele necessitava. E ele pede então quero o maior jarro do amor de Deus, todos os fardos do perdão, grande vidro de fé. E assim ele vai pedindo. Observemos que ele pede todos os fardos do perdão. Primeiramente, ele necessitava muito perdoar ou ser perdoado, mas ele pediu todos os fardos.
Isso comprova o quanto somos egoístas. Nós não nos preocupamos com os outros irmãos que igualmente necessitam dos fardos do perdão, dos jarros de amor. Queremos tudo para nós. O dono embala e lhe entrega. Porém, o pedido cabe na palma da sua mão. E ele então questiona: deve haver algum engano, pois os meus pedidos não corresponderiam a apenas esse pacotinho. E o dono então lhe responde: acontece que nessa loja nós não temos os frutos, apenas as sementes. Cabe a você plantá-las em seu caminho e nos corações dos irmãos de caminhada, na certeza de que todas elas germinarão e produzirão de acordo com a semeadura. Assim, somos nós nessa trajetória pelo plano Terra. Quando reencarnamos, quando aqui chegamos, recebemos do alto, recebemos do Pai todas essas dádivas, as sementes do amor, da compreensão, do perdão, da caridade, da benevolência, enfim, as boas sementes. Porém, plantá-las e fazê-las germinar, crescer, é tarefa nossa. Compete a cada ser, a cada um de nós, realizar essa tarefa. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós todos estamos revestidos de carne, porém não somos carne. A roupa, a indumentária é a carne, porém a essência é o espírito, que jamais morrerá. Este permanecerá. Estamos, portanto, revestidos pela carne, mas somos espíritos. Espíritos em marcha, espíritos em busca do aperfeiçoamento, semeando todos os dias, todas as horas, ainda que em nossa casa, sem nada fazermos, ociosos, estamos semeando. Mas como? A semeadura não é o plantio do bem ou do mal? Exatamente. A semeadura do bem ou do mal. Quando nós cruzamos os nossos braços e nada fazemos, estamos plantando o mal. É uma semeadura. Então, a todo momento, nós semeamos. Então, se estivermos em casa, lembremos-nos da prece, lembremos-nos de pensar positivamente em benefício de quem necessita. Alimentemos a boa semente, reguemos a boa semente, para que ela produza frutos doces, saborosos. Se o pensamento estiver vagando, se estivermos distantes do bem ou focados na tristeza, na revolta, estaremos alimentando a semente do mal.
Então, não há como fugir. A semeadura é constante. A todo momento nós semeamos, inclusive quando dormimos. Por quê? O espírito se desprende da matéria. Ele tem uma certa emancipação enquanto o corpo repousa. E nesse repousar do corpo, nessa fase, nessas horas de descanso necessário para que possamos recompor as nossas energias, o espírito continua em atividade. Que tipo de atividade? Igualmente no bem ou no mal. Tudo depende de como foi o nosso dia. Tal qual nós vivemos, assim nós dormimos. Se o dia foi de realizações saudáveis, salutares, se o dia foi de conquistas no plano do espírito, boas conquistas, com certeza nós prosseguiremos esse trabalho em benefício de nós mesmos e do próximo. Se o nosso dia foi de revolta, atritos, desânimo, à noite, igualmente seremos envolvidos por espíritos ociosos, por irmãos infelizes que nos buscam para que sejamos os seus companheiros, porque a lei da afinidade. Nós vivemos com aqueles com os quais nos afinizamos. Então as nossas afinidades, as nossas propensões, os nossos desejos, as nossas buscas, ainda que muitas vezes refreadas, mas de acordo com os nossos desejos, tendências, assim serão as nossas companhias espirituais enquanto dormimos. Daí a necessidade dessa preparação diária para que o sono seja realmente reparador, para que enquanto o corpo repousa estejamos em contato com os bons espíritos e não com aqueles que querem nos assediar para o mal, querem nos envolver para o mal. Busquemos essas companhias saudáveis, salutares, na certeza de que assim as teremos, se assim vivermos. Bom, um exemplo de como é importante saber semear. Ontem, enquanto eu xerocava o material para a evangelização, por incrível que pareça, chegou uma jovem senhora que eu não conheço, não deve ser da nossa cidade, com 2 documentos para serem xerocopiados, né? Duas cópias apenas. E na realidade eu precisava de muitas cópias. Então a menina iria demorar. Mas eu vou mostrar a diferença da semeadura. Esta senhora chegou, não a conheço, se eu vê-la novamente, não sei quem é. Ela deu um bom dia, muito frio, não dirigiu o olhar à menina, nem a mim, e perguntou: vai demorar? Eu tenho pressa. Aí eu respondi: pode tirar a cópia, porque a minha é demorada. Ela recebeu e imediatamente saiu,
sem agradecer. Não que a gente espere um agradecimento, não é isso. Mas em seguida chega uma senhora da nossa cidade, humilde, creio até que analfabeta, com um sorriso estampado no rosto, e também precisava de apenas uma cópia. Ela não pediu. Ela não pediu. E nós, lógico, se fossem muitos documentos, é claro, ela iria esperar também a ordem, não é? Aí eu pedi para que a menina tirasse a cópia para ela, e ela saiu falando um tchau e um muito obrigado, toda sorridente como chegou. As duas semearam. A primeira, naturalmente, ela já vive mal-humorada, infeliz. Ela está semeando e colhendo ao mesmo tempo. A outra vive de bem com a vida. Aliás, eu conheço e realmente é uma senhora que vive de bem com a vida. Ela também está semeando, mas ela está semeando a boa semente. Porque ali, naquele momento, claro, a gente sente uma emanação diferente, uma vibração diferente. Imaginemos que ela chegue em um ambiente onde ninguém tem nenhuma compreensão da doutrina. O quanto ela vai receber de vibrações negativas. E ela vai entrar nesse círculo vicioso e sofrer cada vez mais. Porque na verdade é uma irmã infeliz, que necessita sim das nossas vibrações positivas, oração, para que ela mude o seu roteiro e seja mais feliz. Então, foi tão interessante as duas chegarem, uma após a outra, uma bem vestida, aparentemente culta, a outra simples, talvez analfabeta, porém tendo sabedoria. Essa é a diferença de cultura e sabedoria. Cultura muitas vezes é verniz. Sabedoria é algo interior, é da alma. Sabedoria independe de bancos escolares. Existem sábios analfabetos. E existem cultos ignorantes. Então, é essa diferença que nós precisamos estabelecer para nós mesmos. Como nós estamos semeando. Por onde a gente passa. Qual é a semeadura? E nós podemos semear sorriso ou cara feia. Nós podemos semear a palavra de conforto, de esperança, ou podemos semear discórdia, violência. É escolha. Nós fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas. E essas escolhas são feitas no lar, no ambiente de trabalho, no lazer, na rua, onde quer que estejamos. Eu vou dar um outro exemplo de semeadura, porque nós semeamos muito, principalmente no lar e no trabalho. Todos nós semeamos, né? A boa ou a má semente. Certa vez, uma pesquisadora da USP chegou em uma escola para fazer
uma pesquisa, claro, com as crianças daquela unidade escolar. E essa pesquisa era com meninos de 9 e 10 anos. Primeiramente, ela conversou com a professora e esta lhe disse: olha, provavelmente você vai se satisfazer com as respostas que todas as crianças vão lhe dar. Porém, há uma exceção. O Joãozinho tem uma grande dificuldade. Nós até acreditamos que ele deve ser levado para uma outra sala. Ele não tem condições de acompanhar esta série. Ele provavelmente não era a fase da inclusão, né? Como é hoje. Então a professora fez essa reclamação, que o Joãozinho não tinha condições. E ela perceberia isso. Qual era a experiência? 3 aquários, exatamente iguais, com a mesma quantidade d'água em cada um deles, e em cada aquário era colocada uma bolinha do mesmo tamanho, mesma aparência, porém material diferente, que não se percebia. Elas tinham a mesma cor, mesmo tamanho, mesma aparência, né? Uma das bolinhas estava no fundo, a outra no meio d'água e a outra flutuava. E a pergunta que a pesquisadora fazia a essas crianças era a seguinte: qual é a mais pesada? Todas responderam, com exceção do Joãozinho, a mais pesada é a que foi ao fundo. Está certo, né? Quando perguntou ao Joãozinho, um de cada vez, as crianças não sabiam o que cada uma respondia. Era numa sala à parte. Quando chegou a vez do Joãozinho, ele disse: a mais pesada é a que flutua. E a pesquisadora fez a pergunta: por que, Joãozinho, você acha que a bola mais pesada é a que flutua? Olha, é por causa da lei da gravidade. A lei da gravidade, que é uma força que puxa para baixo, não conseguiu puxar essa bolinha, porque ela é tão pesada que ela flutuou. Claro que não é a realidade, não é a explicação correta. Porém, a que conclusão chegou a pesquisadora? Que o Joãozinho estava em um nível de raciocínio mais avançado que os demais. Por quê? Porque existe um famoso psicólogo, né? Um estudioso, que é chamado Jean Piaget, em que ele dizia, né, nos seus estudos, que a criança até os 2 anos, ela conhece o mundo pelas sensações, pelo tato, o tocar, o ver. É dessa forma que ela descobre o mundo, até os 2 anos. É a fase chamada sensório-motor. Aí vem uma outra fase, uma segunda fase, né? Que já trabalha o concreto. A segunda e a terceira fase. A quarta fase, que vai dos 12 anos em diante, 11, 12 anos em diante, é o que se chama de período formal. É quando a criança começa a trabalhar com hipóteses. Não só o concreto, não só o que ela vê, mas ela começa a criar hipóteses para explicar os fenômenos.
E aquela criança já tinha ouvido sobre a lei da gravidade, como ela funcionava. Não era a resposta correta, mas ela já estava raciocinando, pensando. E essa pesquisadora da USP chegou à conclusão de que aquele menino não precisava voltar para uma outra série. Ele precisava sim de um atendimento diferenciado, de estímulos diferenciados, porque ele estava numa fase diferente, de compreensão da vida, tentando explicar os fenômenos através das hipóteses que ele criava. Mas por que nós estamos falando tudo isso? Porque aquela educadora queria discriminar, marginalizar aquela criança por falta desse embasamento, teórico para compreender o nível de maturação daquela criança. Se ela, em seu período de faculdade, preferiu o barzinho às aulas sérias e deixou de aprender para aplicar, ela vai responder por isso. Porque o que ela está semeando é a boa semente? Não é. Não é a boa semente. Se apesar dos seus esforços, se apesar da sua dedicação, ela não conseguiu esse nível de compreensão, tem atenuantes, é claro, mas se ela simplesmente foi relapsa enquanto universitária, ela responderá por isso. Porque ela lançou uma semente que poderá marginalizar, marcar uma criança para o resto da vida. Para o resto da vida. Hoje, em um programa à tarde, foi mostrado o caso de uma cantora, de uma caloura, do programa do Raul Gil, que há muitos anos, quando ela passou pelo programa, ela passou muitas vezes, ela tem talento, mas num determinado dia ela não foi feliz. E um dos júris, quando ela terminou a apresentação, aquele que tem que ser duro, sempre tem um que é rigoroso, ele fez o seguinte comentário: é uma alma penada. Isso foi tão doloroso para essa jovem que ela não mais conseguiu cantar. Ela entrou em uma depressão profunda, ela já não estava bem, ela mesma disse, mas foi a gota d'água para que ela entrasse em uma depressão. Pensemos, se ele usou esse termo impensadamente, a sua responsabilidade é menor. Se foi por maldade, por ser realmente felino, ele vai responder por isso. Por essa depressão que essa jovem teve. Então, olha o cuidado que nós precisamos ter com os pensamentos, palavras e ações. Cuidado que nós precisamos ter para que a nossa palavra, para que o nosso exemplo seja positivo, seja salutar, traga benefícios, porque tudo aquilo que a gente desencadeia com a nossa fala, a gente responde por aquilo. Está lá lançado, no crédito ou no débito, na contabilidade divina, aliás, na nossa própria consciência, que é onde está a lei de Deus. Nós responderemos. Então, daí a importância dessa análise de tudo o que nós fazemos, tudo, no dia a dia, a importância daquele exame de consciência antes de dormir. Como foi o meu dia hoje?
O que eu semeei? Qual foi a semeadura, né, que eu realizei no dia de hoje? Nós todos aqui, com certeza, almejamos, sonhamos com o reencontro com os nossos entes queridos. De preferência, quando a gente desencarnar, que sejamos recebidos com festa por aquele familiar querido, por aquela irmã, por aquele pai, por aquele grande amigo, que sejamos esperados no portal da espiritualidade por esses nossos entes queridos. Tenho certeza, hein? Eu penso, todos nós pensamos, né? Penso muito na minha irmã, no meu pai, né? Como seria bom encontrá-los tão logo a gente deixe o corpo físico, mas sabemos que é muito difícil, logo após o desencarne, já termos essa felicidade. É preciso viver bem para desencarnar bem. É preciso viver com amor para sermos agraciados, para sermos beneficiados por essa dádiva, desse reencontro imediato, né? Mas nós sonhamos com tudo isso. Para que esse sonho um dia se torne realidade, procuremos viver bem. E esse viver bem não é ter. Claro que o ter faz parte dessa nossa trajetória. Todos nós precisamos dos bens para que possamos, né, suprir as nossas necessidades. Mas acima do ter, né, acima do ter, o ser humano, o ser fraterno, o ser amigo, ser bom filho, bom pai, bom amigo, conviver harmoniosamente com os nossos companheiros de luta, de jornada. Não resta dúvida de que nós não vamos semear apenas trigo. Não resta dúvida. Muito joio também será lançado. Porque a gente não consegue viver o dia todo em sintonia com os planos mais elevados. Nós temos os momentos de crise, nós temos os momentos em que a gente se altera, em que a gente diz aquilo que não deveria, mas nós dizemos, todos nós, né? Há os momentos de crise, não resta dúvida, mas que num balanço geral a gente possa dizer: creio ter semeado muito mais trigo do que joio, né? Porque quando nós comemos em excesso, nós estamos prejudicando o instrumento de manifestação do Espírito, estamos prejudicando o corpo. Quando nós bebemos, claro, tomar uma dose de vinho não é condenado de jeito nenhum, tomar um copinho até, né? Ou um aperitivo, como normalmente se diz, não tem nenhum problema, desde que nós sejamos moderados em tudo, no comer e no beber. E além disso, o pensamento, vigiar o pensamento, cuidar do pensamento, para que ele seja bom.
cuidar do sentimento. Porque quando nós alimentamos o ódio, a mágoa, a raiva, a ira, a revolta, nós estamos prejudicando a quem? A nós mesmos. Aquele que odeia e diz, eu jamais perdoarei, ou a minha revolta vai me acompanhar ao túmulo, né? Quer dizer, depois do túmulo, né? Na realidade, nós estamos criando enfermidades para nós mesmos. Aquele que odeia, aquele que tem mágoa, aquele que tem revolta, ele cria enfermidades. Isso, hoje, a própria ciência já afirma. A própria ciência já afirma que nós, muitas vezes, alimentando pensamentos e sentimentos inferiores, permitimos a manifestação das doenças reumáticas, artrites, reumatoides e outras mais, que são de origem emocional. Podemos desenvolver o câncer em razão dos nossos desequilíbrios. Então, odiar, revoltar-se como eu já disse muitas vezes, e nós sabemos disso, é tomar o veneno e esperar que o outro morra. Tomar o veneno e esperar que o outro morra. Existem os suicídios indiretos. É esse causado pela nossa invigilância, pela nossa insensatez, pelos nossos excessos. Portanto, meus irmãos, se queremos morrer bem, se queremos desencarnar bem, procuremos viver bem. Não há outro caminho. Viver bem, para que assim nós possamos ter, ainda que com dor, não sabemos, porque o morrer bem, desencarnar bem, muitas vezes pode ser com alguma enfermidade, mas nós teremos a consciência tranquila, e isso nos trará paz para essa passagem, nos trará equilíbrio, resignação, aceitação dos desígnios de Deus. Mas estejamos certos, se vivermos bem, sofreremos menos. Disso podemos ter certeza. Portanto, meus irmãos, busquemos continuamente esse equilíbrio para que tenhamos essa paz, essa serenidade, essa consciência tranquila, para que a passagem não seja tão dolorosa, tão difícil, né? Nós podemos facilitar muito a nossa passagem. A gente finaliza e continuaremos em silêncio até que o nosso irmão continue, né, recebendo, de acordo com os desígnios de Deus, as mensagens dos nossos entes queridos que nos precederam na grande viagem. A vibração de cada um, o pensamento positivo, a sintonia com o alto, muito ajuda para que o médium, para que o intermediário dos dois planos possa captar da melhor forma as mensagens que nos são trazidas pelos nossos entes queridos. O pensamento negativo, a vibração inferior, influencia também, dificulta o trabalho, muitas vezes obstrui, muitas vezes cria embaraços para o médium e para os nossos entes queridos desencarnados. Portanto,
A veracidade, a comprovação através da mensagem depende muito de tudo que nós emitimos para o nosso irmão. Muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre.